Edgar, por favor, fique à vontade. Uma boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos. É muito bom a gente começar o dia numa reunião de amigos, né? Encontrando amigos, encontrando pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. Isso nos liga a todos, né? E isso faz com que a gente troque, né, as nossas melhores energias. Eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje, o convite da casa também. A ideia é que eu não fale muito, assim, sobre um tema que eu escolhi. A ideia é que eu fale sobre o que vocês quiserem, né? Por isso que o tema da palestra é uma pergunta. O que te perturba? E a ideia, eu já fiz isso a última vez que eu estive aqui, e eu tenho gostado bastante de fazer. Por quê? Porque eu sei que vocês gostam de ouvir, mas tenho certeza que gostam de falar também. Não é? Então, eu gostaria de abrir esse espaço para quem desejar, colocar para nós, sem entrar em questões pessoais, o que te perturba? O que te angustia? E eu, dentro da minha limitada visão, do que eu compreendo da vida, vou dizer o que penso. Não para orientá-los, isso é muito importante, porque só um mestre é capaz disso, mas para que vocês reflitam. Opinião de outra pessoa, né, que não sabe exatamente o que está acontecendo, em quem falar, né, e que pode ser útil. Para mim será, eu sei. Alguém gostaria de começar a contar para todos nós, sem entrar em detalhes, o que está te perturbando? O que está te afligindo? Temos um, vamos lá. Fale bem alto. A sua lentidão em relação à evolução da vida, a sua evolução em lidar com o próximo. Qual o problema com o próximo? Todos. Um filósofo diz que os outros são o nosso inferno, né? Eu discordo, é claro, né? Os outros revelam o nosso inferno. É muito diferente. E é para isso, não totalmente para isso, mas por que os outros existem? Por que os outros existem na minha vida? Não é uma boa pergunta? Por que Deus colocou os outros na minha vida? As pessoas? Para que eu evolua. Se a gente viver 70 anos numa ilha deserta, nós não vamos evoluir 1 milímetro. Podemos passar 70 anos orando. Não vai adiantar nada. Porque eu não vou ter a oportunidade de me conhecer. Não vou saber dos meus sentimentos sobre as coisas, sobre o que o outro pensa, sobre como o outro age. Não vou saber sobre os meus sentimentos em relação às expectativas. Não vou saber nada, inclusive. Nada. Por isso que os outros são fundamentais. Nós somos seres sociais, como a sociologia nos ensina, e uma das grandes bandeiras do Cristo é a fraternidade. E não tem fraternidade sem o outro. A fraternidade fala da relação entre irmãos, que somos nós. Fala do vínculo essencial que a gente tem, queiramos nós ou não, porque o Pai nos liga. Por sermos todos filhos da mesma raiz, da mesma essência, nós temos vínculos. Queiramos nós ou não. Então, os outros revelam o nosso inferno. Por isso que eu acho completamente errado. Um dia no vestibular vai cair a questão assim. Diga o que está errado na frase. O outro me magoou. O outro me feriu. O que está errado na frase?
Está errado que a frase correta é: eu me deixei ferir pelo outro. Eu me senti magoado pelo outro. Nunca o contrário. Ah, mas o outro quis me ferir. Sim, isso é problema dele. Mas ele conseguiu? Isso é problema nosso. Ele conseguiu te ferir, te atingir? Se ele conseguiu te atingir, é porque havia algo a ser atingido. O nosso inferno. Revelando que ali há algo a ser feito. Por quem? Por mim. O outro é o nosso professor. O professor da paciência. O professor daquilo que a gente não tem. Então, mas eu entendo que a sua pergunta tem mais a ver com a lentidão, né? Você estava talvez falando da nossa dificuldade de lidar com o outro. E a nossa dificuldade, aparentemente, a nossa lentidão fala que a gente está evoluindo pouco. Não é verdade. Não é verdade. Vocês sabem que a manga demora mais para amadurecer que a jabuticaba, certo? A manga está errada? Mas ela é mais lenta. Mas ela está errada? Não, porque ela é manga, não é jabuticaba. Não é? E você não é igual a mim, que não é igual a ninguém. Então você é um fruto, eu sou outro fruto, nós somos outros frutos. Nós precisamos abandonar a tragédia da comparação. Vocês já perceberam quanto a gente sofre ao nos compararmos? E por que a gente compara? Porque quer. Porque quer escolha. É uma prisão, é uma tragédia que a gente cria. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com vidas passadas. Tem a ver comigo. Então, lento. Esse lento é duvidoso, esse lento é questionável. A manga está verde. Ela está errada? Ela é imperfeita? Ela tem problemas? Não, ela está verde. Está no processo, olha. Ela teria problemas se ela jamais amadurecesse. Aí ela teria um problema. Não é o nosso caso. Nós não temos o direito de não amadurecer. Nem se a gente quiser. Eu vou ficar aqui, vou continuar fazendo mal mesmo, vou continuar sendo egoísta e ser orgulhoso, porque eu não quero ser bom. Desculpa, não vai conseguir. Não é bom isso? Porque o Pai determinou, tem uma questão dentro de nós, uma chama dentro de nós que pede pelo Pai. Muitas das nossas angústias, muitas das nossas saudades, muitas daquele incômodo que a gente sente, é falta da luz, gente. Porque é de lá que viemos. Então sentimos falta. Não no nível consciente, nem sabemos que temos essa falta, mas temos. Por isso que religião, a palavra vem de religar. Ligar de novo. Então nós temos saudade do tempo que a gente era ligado à luz. Então a gente saiu dele e está fazendo uma longa volta para voltar a ele. E isso tudo, esse caminho é particular, é na sua velocidade, é no seu ritmo. E envolve o que já foi dito antes do Cristo, e que está no Livro dos Espíritos, na 919, envolve necessariamente que a gente se conheça. Porque quando a gente tiver o perfeito conhecimento de nós mesmos, descobriremos o Pai. E quem diz isso não sou eu, é Humberto de Campos. O Pai nos encontrará no perfeito conhecimento
de nós mesmos. Por isso, o outro. O outro, a gente precisa agradecer ao outro por ele ser como ele é. Oi. Vai lá. Não sei o que você quer dizer. Nós só existimos através do outro. Eu estou falando por causa do pessoal da internet. Você está dizendo que a visão do outro determina o que a gente é. Não. Ah, que bom. Sim. Sim. O outro tem uma visão sobre nós. Todo mundo tem. Aliás, todo mundo tem sempre um palpite sobre nós. É incrível, né? Todo mundo tem uma opinião. Você vê como as pessoas querem falar? Você nem perguntou, ela já está te dizendo o que você deve fazer. Depois a gente tem medo dos obsessores desencarnados. Não sei por quê. Eu acho que os obsessores desencarnados deviam ter medo de nós. Eu não estou brincando. Apesar de ser engraçado. Não estou brincando. É muito importante a opinião do outro. O problema que me parece que a gente usa muito mal a opinião do outro. Por que a gente usa mal a opinião do outro? Porque a gente, por conta da nossa carência de amor, a gente quer a aprovação do outro. Isso é outra tragédia. A gente quer que o outro fale como você é bom, como você está certo, como você é especial. Nós temos fome de sermos especiais. Não temos, gente? Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer todos os aplausos. Todo mundo quer ser uma unanimidade. Assim, ai, tal pessoa é tão legal. Todo mundo quer. Por isso que a gente quer tanto acertar. Por isso que a gente tem tanto medo que os nossos erros apareçam e eles transbordam de nós. E aparecem. É uma tragédia. Como a gente detesta que eles apareçam, né? Porque, aparentemente, os nossos erros contam para os outros que nós não somos especiais. Tudo isso que eu estou dizendo está errado. Está errado assim. É um erro de pensar. Nós fazemos assim e isso é causa das nossas dores. Tem um texto também de Humberto de Campos que é magnífico, que diz assim, mais ou menos assim: por a gente não ter compreendido Cristo ainda, a gente pensa que precisa ser especial para ser amado. Mas o Cristo já nos disse que a gente se faz especial por amar. Nós estamos fazendo completamente invertido. A gente quer ser especial para ser amado. Sendo que a gente vai ser amado. Que não importa tanto assim ser amado, gente. Muito mais importante é amar. Vou provar para vocês. Todo mundo aqui já leu bastante o Evangelho, eu sei. Eu não li tanto assim, por isso eu tenho uma dúvida que eu vou colocar para vocês. Tem algum lugar do Evangelho que ensina a gente a ser amado? Nenhum conselho, olha, para você ser amado, faça tal coisa. Tem uma parte. Será que Kardec esqueceu de colocar no Evangelho? Será que o Cristo desencarnou antes de falar o segredo desse tesouro? Não, né? Sabe por que ele não disse? Qual é o caminho para a gente ser amado? Porque não é importante. E é o que a gente faz a vida toda, né? A gente não é assim, gente? Quase, praticamente tudo que a gente faz é para que nos aprovem, é para que nos amem, é para que concordem com a gente vende corpo e alma por isso. Muito mais a alma, inclusive, o que é uma pena. Não é?
Quantas vezes a gente quer dizer não e diz sim para que o outro não vá embora? Ou para que o outro não fique de cara emburrada? Ou para que o outro goste menos de nós? Quantas vezes? Quantas vezes? A gente se violentou intimamente só para que gostem de nós. Sendo que, olha só, isso não é a coisa mais importante. Olha só. Eu quero que vocês pensem bem se eu estou correto, hein? Porque se o evangelho inteiro é sobre amar, é porque isto é fundamental. Isto é que é importante e a cura de tudo. Amar. Amar. Não estou dizendo que não é bom, nem útil, nem nutritivo sermos amados. Não estou dizendo. Mas isso é pura consequência do amor que damos. Porque a vida é de evolução. Olha lá o Cristo anunciando uma lei fundamental. Cada um terá segundo o que fez. Simples. Mas que exige de nós uma profunda mudança de postura e de pensar. Porque ele inaugurou a lei do esforço quando ele disse isso. Você nunca terá o que não plantou. Simples. Por exemplo, às vezes reclamam que nós não temos a família perfeita. Não é? A gente fala, meu Deus, eu queria ter tantos filhos, ou ter um marido, ou ter uma esposa, ter um pai, ter uma mãe diferentes. Ok, nós sabemos como fazer isso. Sabemos, nós podemos ter uma família perfeita. Sabe como faz? Plante uma família perfeita. Seja o melhor filho possível, o melhor marido, a melhor esposa possível, o melhor cidadão possível, e nós estaremos construindo para amanhã a família ideal, perfeita que nós vamos nascer. Nós seremos o cônjuge e teremos um cônjuge ideal para nós. Porque cada um só tem o que plantou. E por que a gente só tem o que plantou? Porque a gente precisa do resultado da nossa plantação. Eu estou parando, eu espero que vocês não me vejam mais falando que a gente tem a família que merece, porque eu acho isso um pouco depressivo. Eu gosto de dizer que a gente tem a família, o corpo, a doença, a saúde que precisa. É o que eu preciso. Eu tenho o que pode me ajudar a me curar de tudo. Uma pergunta do Facebook. Há 10 meses, é esse? Há 10 meses, meu irmão de 29 anos desencarnou devido a um câncer. Sofreu muito, eu acompanhei tudo muito de perto. Mesmo acreditando que existe vida após a morte, por que temos tanta dificuldade, no caso específico, de aceitar o desencarne? O porquê de tanta angústia e sofrimento? Por que demoramos tanto, no caso, para esta aceitação? O que poderemos fazer, ou o que podemos fazer? Obrigado. Oi? Pega emprestado. Todo mundo vai pegar emprestado, inclusive. Ela está dizendo que ela vive a mesma situação através da perda de um filho. Diz que, como espírita, ela não podia se comportar assim. E que dói do mesmo jeito, sendo espírita ou não. Não se maltrate dessa forma. O título de espírita não quer dizer absolutamente nada. Nada.
O título de espírita não muda o que somos, gente. Não muda. Diz apenas que a gente leu algumas coisas, entende algumas coisas, mas, muito possivelmente, o nosso sentimento ainda não entende. O nosso sentimento, ele é educado de outra forma. O nosso sentimento não é educado pelas leituras. Já perceberam? Você lê e continua com raiva. Não é? Hã? Exatamente. Perdoa, porque tem que perdoar, né? E continua com raiva. É estranho, esse sentimento é tão rebelde. Né? Ele não faz o que a gente quer. Vocês perceberam? Tem vida própria. Praticamente ele tem vida própria. Oi. Nossa amiga está dizendo que vive a mesma situação, que perdeu um filho há pouco tempo, de repente, 24 anos, e que está se sentindo vazia. Parece que nem tem o que sentir. Vê como a gente precisa do outro, gente? Como o outro é importante? Como o que acontece com o outro é importante? Porque todo mundo que viveu ou vive essa situação está falando de si, do que está sentindo. Quando a gente vive as situações da vida, a gente tromba com a gente. A senhora está diante da senhora, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Você também. A pessoa do Facebook também. É uma grande oportunidade. Grande oportunidade. A dor, ela sempre indica que ali tem uma questão que precisa ser resolvida. Eu prefiro até dizer, precisa ser entendida. Tem uma parte ali que está sem mexer, sabe? Ou então está estagnada. Enfim, é a força do processo evolutivo. Falando assim, olha, vamos mexer nessa parte do jardim aqui, que faz tempo que não colocam adubo, está meio esquecido. Então a vida mexe de um jeito, através de situações como essa, ou de muitas outras, porque a vida é de uma criatividade infinita. E aí você para tudo para cuidar desse cantinho seu do jardim, que não pode ficar para trás, que não pode ser esquecido, que precisa também ir para frente. E a dor é muito eficaz, né? A dor faz com que a gente pare tudo. A dor fala assim, isto agora é importante. O que você achava que era importante, não é. Não é pelo menos agora. Tudo que é importante agora é onde está a dor. E cada um tem a sua. Elas colocaram as delas. Cada um tem a sua. Maiores e menores, todas. São luzes no painel do carro apontando. Ó, nós temos uma questão aqui. Para tudo. Parar tudo entre aspas, né? Nós, felizmente, por estarmos encarnados, a vida não deixa a gente parar tudo. Os boletos continuam chegando, as contas, tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que cuidar disso, daquilo, tem que pôr blusa, tem que... Graças a Deus, vivemos essas situações encarnadas que não deixam que a gente crie até uma auto-obsessão, que é só pensarmos naquilo, só pensarmos na dor. Não, a gente precisa de outros ares também. Olha, o luto não tem a ver só com perdas de pessoas queridas, gente. Sair do emprego gera um luto. Sair de casa. Alguém que vai embora, muda de cidade. Né? Todo processo que encerra gera um luto. Mas eu vou para o emprego ótimo, mas
vou despedir de todo mundo, não vou mais conviver. É um luto pequeno, mas um luto. Todo luto, todo fechamento de ciclo. Às vezes a gente tem luto porque fez 40 anos. E aí a gente vai tendo lutos aos 50, aos 60, vai tendo luto. Até ter o último luto, né? Todo luto significa que um conjunto de coisas dentro de nós precisam ser recolocadas, mudadas de lugar. Porque era de um jeito e não é mais. O que não quer dizer que o jeito atual é ruim, necessariamente. Mas é de um jeito que eu estou com dificuldade para arrumar de novo. Bagunçaram o quarto, bagunçaram a cozinha e eu não estou sabendo arrumar a cozinha. Porque bagunçaram mesmo. Tá certo? Tiraram tudo de lugar, passou um terremoto, um furacão. E agora? Às vezes eu vou ter que refazer os móveis até. Às vezes quebraram todos os pratos, vou ter que comprar outros, criar outros. Para isso, eu preciso me olhar. Eu gosto muito da imagem. Chama a dor para um café, para um chá. Senta aqui, dor. Conta para mim o que você quer que eu entenda. Conta aqui o que você quer que eu aprenda. Essa brincadeira é muito séria. Por quê? Porque ela nos ajuda a olhar de frente o que está acontecendo de verdade. Porque tudo o que acontece dentro de nós tem camadas, gente. O que vocês contam é superficial. Vocês nem sabem falar o que está acontecendo, certo? Você não consegue, pode falar meia hora, aqui não é tudo isso ainda, falta, não consegue expressar, as palavras são pobres em relação aos nossos sentimentos. Então, é com a gente. Então, dor, conta para mim, você que é mestre em transformações, você que foi chamada pelo Pai para me ajudar a entender o que todos os outros recursos do Pai eu não entendi. Porque o mestre é professor, gente. Ele ensina a gente a fazer raiz quadrada de um jeito, ninguém entendeu. Ele muda o jeito. Ele ensina de 1, 2, 10, 20 formas diferentes. Ele usa infinitos recursos. Mas ele procura se adaptar à característica de cada aluno. Porque ele é um mestre por excelência. E mestres fazem assim. Compreendem a dificuldade, ou a situação, ou o contexto, a forma de pensar e de sentir de cada um dos alunos que somos nós. Mestre. E ele entendeu que nós teríamos capacidade, nós entenderíamos se ele usasse a dor. A dor é um dos mais eficientes métodos pedagógicos. Porque ela é ela. Não vou nem dizer sobre ela que todo mundo sabe. Então, chama ela para conversar. Serve um chá para ela, bem docinho. E olha para ela. Olha para ela. Pergunta o que está acontecendo dentro da gente. Questiona se eu perdi mesmo. Se eu preciso sentir tudo isso que eu estou sentindo. Pergunta para ela. Ela vai poder te explicar. Pergunta, eu preciso sentir tudo isso? Precisa doer tanto? Dor, de que jeito eu vou prosseguir? De que jeito que eu vou agora viver bem? Porque viver mal eu não quero. Conta para ela. Quero viver bem. Como que eu faço para viver bem? Não vai ser viver bem como antes. Vai ser um novo viver bem. Será que tem jeito de eu pegar? Pergunta para ela. De eu pegar a pessoa que não está mais fisicamente aqui e jogá-la para dentro de mim? Para ela passar a viver com muito mais intensidade, com muito mais realidade, com mais realidade do que se fosse fisicamente no meu mundo interior? Será que é possível, dor? Pergunte a ela. Pergunte a ela, para finalizar,
Por que eu não aceito? O budismo diz que toda dor vem da nossa resistência em viver a realidade. E resistir não é um defeito. Entendam bem. Porque a gente resiste, né? A gente bate o pé, não quer, não quer, não quer. O nosso sentimento é aquela criança birrenta que faz escândalo na frente do pai e da mãe, no meio do supermercado. Nosso sentimento é assim, não é? O meu é, o de vocês também deve ser também. Ah, mas é desse jeito, não quero, não quero, choro, passo o dia chorando, quebrando tudo, etc. Somos nós. A gente está resistindo. É o nosso jeito, sentimento de dizer, não aceito o que está acontecendo. Certo? Pergunta para a dor, por que eu não aceito? E se eu aceitar? O que vai acontecer? Será que se eu aceitar, isso significa que eu amo menos a pessoa que foi? E você vai descobrir que não. Não. E aí essa conversa é de uma riqueza. Porque ela sabe da gente mais do que todo mundo e do que a gente mesmo. Então, teria muita coisa para a gente falar sobre essa questão, mas não se sintam mal por serem espíritas, porque nós somos todos muito teóricos e o dia a dia nos convoca à prática. O título não quer dizer nada, não nos habilita a nada e nem nos cria condições e evolução só porque a gente leu nos últimos 30 anos o Evangelho. Não quer dizer nada, viu, gente? Nada. Porque entendo que só sabe quem faz. Enquanto eu não faço, eu sou teórico. E a vida com os outros nos convida a fazer na dose certa, do jeito certo. É uma grande oportunidade, só para finalizar, de se aproximar do Mestre. Ele nos deu um caminho para que a nossa dor seja diferente. Diferente. Acho que um dia nós nem vamos chamar a dor de dor, porque vamos percebê-la, senti-la de outra forma do que a gente sente hoje. Vinde a mim, os aflitos. E os sobrecarregados. Que somos todos nós. Todos nós. E essa frase, ela tem um segredo, como tudo, né? Vinde. Significa que eu vou ter que ir. Eu vou ter que me mover. Eu vou ter que dar alguns passos. Eu vou ter que sair da posição, do lugar onde eu estou, emocionalmente falando, é claro. Porque ele está lá. Às vezes eu penso que o Cristo desencarnou de braços abertos, porque ele não deixou ponta ponta solta, né? Nada do que ele faz. Ele desencarnou de braços abertos, nos dizendo que ele continua de braços abertos para nos acolher. A todos nós. Nunca ele estará de braços fechados para nos receber. Jamais. Não importa as bobagens, os crimes, as barbaridades que a gente venha fazer. Ele estará lá, sem perguntas, sem acusações. Profundamente acolhedor. Mas nós temos que ir. E para ir, para fazer esse movimento, nós precisamos querer. Muitas vezes a gente quer continuar sofrendo.
Sim, e deve existir muitas situações assim, mas jamais podemos pensar que é sempre assim. Porque a dor, gente, não tem duas igual. Se eu tive a perda de um filho, a minha dor é diferente da dela e da dela. Porque somos únicos e sentimos de forma única. É multifatorial, tem milhões de motivos. E pode ter todos os motivos juntos. Mas é um momento de grande descoberta. Não sei se ajudei. Temos mais tempo para talvez uma perturbação. Oi. Eu não gosto muito das palavras nunca e sempre. Nunca é tanto tempo. Né? Mas eu sei o que você quis dizer. Mas eu só tiraria o nunca. Por a gente se conhecer muito pouco, isso que você disse acontece. Ela disse que nós sempre vamos achar que não fizemos todo o suficiente, todo o necessário pela pessoa amada. Isso é mais uma questão nossa do que do outro. Se você perguntar para o outro, ele falava, você fez tudo que eu precisava. Tudo. Então, é mais um conflito que a gente tem conosco. Possivelmente inspirado por não nos autoconhecermos. Porque a lógica diz que se eu fiz tudo, não havia mais nada para fazer. E a gente precisa entender também o que é o tudo que precisa ser feito. Porque muitas das coisas que a gente faz, não devíamos fazer. Mesmo podendo. Porque nem tudo que a gente faz ajuda. Nem tudo que a gente faz é bom para o outro. Nem tudo. Vou dar um exemplo fácil. O alcoólatra nos pede o álcool. Facilmente a gente não dá, certo? Não vou dar porque isso não te ajuda. Essa é fácil, não é fácil. Mas tem milhões de exemplos que a gente deveria dizer não. Poderia fazer, hein? Está nas nossas mãos fazer. E ao fazer, estaríamos prejudicando a pessoa. Oi. Sim, você está dizendo para o pessoal ouvir que para quem fica, sempre fica a ideia de que a gente poderia ter abraçado mais, sentido o cheiro mais. Sim. Sim. Essa é uma das. Está no meio disso tudo. E nós precisamos decidir o quanto nós vamos cultivar isso. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo sobre isso, que me consola muito. Dizem que existem dois tipos de saudade. Uma saudade boa e uma saudade ruim. A saudade ruim é que nem essas chuvas de vento fortes que a gente tem visto nos últimos tempos. Ventos fortíssimos, vêm e arrancam as árvores, derrubam os muros, judiam do chão, machucam o chão do coração.
Essas são as saudades violentas. Essas não curam, machucam. Mas tem a saudade boa, que é que nem a chuva mansa, longa, que essa de verdade tira a sede do solo do coração. A gente precisa escolher qual saudade a gente vai ter. Somos capazes de transformar a saudade violenta, que muitas vezes é a primeira, na saudade mansa, que alimenta, que tira a sede do coração, que pega aquela terra dura de secura, porque faltou a água do outro, e a gente deixa essa chuva mansa nos acalentar, nos nutrir, nos trazer água de novo, para a gente estar bem, hein? Porque nós podemos e precisamos estar bem, no mínimo, para que o outro também esteja bem. Eu lembro, finalizando, que quando eu saí de casa aos 18 anos, eu ligava para minha casa e eu tinha somente um objetivo ao ligar. Saber se estava tudo bem por lá. Só isso. Nada mais me interessava. E não adiantava meu pai e minha mãe tentar me enganar, porque eu percebia pela voz. Eles me escondiam tudo, é óbvio. É função deles. Mas eu desligava muitas vezes o telefone preocupado. Sem saber o que estava acontecendo, mas sabia que havia uma luta ali. Então, o pessoal que saiu de casa, foi estudar em outro lugar, como eu, lá também é uma escola, eles só querem saber se está tudo bem do lado de cá. O que nós vamos dizer a eles? Porque eles vão ligar. Nós precisamos nos curar antes disso. Por eles e por nós. Porque nós merecemos também viver bem. Misericórdia quero. Ok? Temos um tempinho. É hoje. Seria bom que fosse hoje, mas às vezes a gente não consegue. E sabe, eu considero o tempo uma das maiores expressões do amor do Pai sobre nós. Gente, o Pai nos ama porque nós somos imortais. Porque é no tempo que a gente vai ser feliz. É no tempo que a gente vai arrumar a bagunça de todos os problemas que a gente bagunçou. É no tempo que eu vou reencontrar as pessoas que eu não vejo mais. O tempo é que permite que tudo aconteça. Então, se eu não perdoar hoje, eu poderei perdoar amanhã. Seria melhor hoje? Sem dúvida. Mas se eu não conseguir, eu tenho tempo. Não no sentido de conformismo, evidentemente, porque se eu demorar muito, eu sofrerei mais tempo. Mas desculpa, se eu sou manga verde, eu tenho que aprender a viver com o meu verde. Com o meu não amadurecimento. A mãe de 70 anos que lamenta que criou o filho, queria ter criado de outro jeito, aproveita na próxima. Porque quando tinha 20, 30, criou com o máximo que sabia. Ah, mas agora eu sei mais. Evidente, amadureceu.
Mas a gente não pode se cobrar por não ter feito com a cabeça de hoje 20 anos atrás. É ilógico, não faz sentido, é injusto conosco. E o pai não faz isso. Não faz. Por que a gente precisa fazer? Ah, hoje eu faria diferente. Ótimo, então faça. Ah, mas não dá, então faça na próxima. O tempo, como forma profunda e sutil de amor do pai, deve nos encher de esperança e fazer com que a gente, ao invés de se lamentar pelo que não fez, se preparar para fazer amanhã. Isso é muito importante, gente, porque a gente ainda, infelizmente, adora se culpar. Como a gente gosta de se culpar, meu Deus do céu. Não gosta, gente? Oi. A nossa amiga disse que nenhuma palavra é suficiente, mas que talvez fosse bastante interessante pensar em amar. Em direcionar o amor para uma pessoa, para outra pessoa que está aqui, que é possível. E, de fato, o Evangelho coloca esse como o caminho. Se a gente analisar, estudar com cuidado aquele estupendo livro chamado Paulo e Estevão, quando Paulo perde Abigail, ela diz a ele: nós temos os filhos do caminho, direcionando o amor dele, que ele tinha para ela, para os necessitados. Mas um detalhe importante no nosso tempo. Não como uma obrigação, mas como quando vocês entenderem que isso é uma solução. Talvez a gente não esteja pronto para isso, mas queira experimentar. Ah, eu não sei se vai dar certo, mas vou lá ver. Experimenta. Sem a culpa de não conseguir fazer isso agora. É claro que o fazer sem vontade ajuda a ter vontade. Mas a gente precisa conhecer também os nossos limites. Então, tudo no equilíbrio. Isso é muito importante. Obrigado pela dica. Gente, nosso tempo está acabando. Talvez somando todas as questões levantadas, hoje, a gente possa resumir na questão de que nós temos um caminho.
Mas esse caminho precisa ser caminhado. Jesus, naquela sabedoria infinita, ele diz que ele é o caminho. Eu não sei, eu acho que não, ele não disse que era o Salvador. O Salvador pressupõe que eu vou ficar aqui parado, deitado no sofá, esperando ele vir me salvar. Não gosto dessa imagem. Porque em tudo que ele diz, ele indica movimento. Vinde a mim, vai e não peques. Quantos pães você tem? Me dá e eu multiplico. Sempre pedindo e esperando um movimento, por mínimo que seja nosso. E aí ele cria um contexto fantástico. Ele multiplica tudo, todo o bem. Mas nós precisamos. Então, ele não é o Salvador que nos deixará passivos. Eu acho, sem dúvida, como ele mesmo diz, que ele é muito mais um caminho. E o caminho precisa ser caminhado. Eu tenho que dar os passos. Os passos podem ser tortos, podem demorar para ocorrer, podem ser metade na direção certa, metade na direção outra, mas todos os movimentos nos ensinarão sobre nós. Oi. No meu luto, teve um ponto positivo. Eu passei a me aproximar mais e me identificar mais com Maria de Nazaré, porque eu achei que o meu filho era mais importante. O dela foi-se mais jovem que o meu, com muito mais dor que o meu, e ele era muito mais importante que o meu. E me pareceu que ela soube superar melhor o luto dela, diante de toda a humanidade, do que eu só com o meu luto egoísta. Não nos culpemos pelo nosso amor egoísta. É o que a gente tem. Por quê? Porque somos manga verde. A gente vai ter o amor do Cristo quando a gente amadurecer. E já que a senhora citou Maria, eu recomendo fortemente que a senhora, que todos leiam o último capítulo do livro A Boa Nova, do Humberto de Campos, que é sobre Maria. Quando Jesus vem buscá-la. Use o lenço. É impossível não se emocionar em vendo Jesus buscar Maria, porque ela estava desencarnando. É um texto que nos fala de um amor que eu desconheço. Não sei se alguém conhece. Diferente dos amores que a gente costuma ter. Um amor que a gente vai ter quando amadurecer. Mas indica que é o amor que teremos. Isso é muito importante. Boa Nova, do Humberto de Campos. É um livro fácil de encontrar, de cabeceira. Nós estamos aprendendo a amar. O nosso amor, sim, tem muito egoísmo. E isso não o torna menor. Porque nós estamos verde. É melhor ter esse amor com o egoísmo do que só ter egoísmo. Então, cuidado com as comparações, né? Porque elas nos machucam. Isso é o que eu tenho. E o Pai recebe o que a gente tem com imenso amor. Pai, eu só tenho isso. E ele diz, está tudo bem.
E esse garoto quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Que bom, ele não tem nenhuma angústia. Me pediram para avisar os trabalhadores da casa que o passe será coletivo e me pediram para fazer a prece final. Vamos a ela? Senhor, obrigado por tudo ser assim. Tão cheio de amor, mesmo que a gente não compreenda nem veja. Por estarmos efetivamente cercados da tua presença. Que amor puro, quase que invisível ainda para nós. Mas é um amor que nos atrai, que nos chama, que nos convida. E que nós, pouco a pouco, da nossa forma, de uma forma nunca errada, caminhamos na sua direção. Obrigado por estar assim, de braços abertos. Por nos receber silenciosamente, no segredo de nós mesmos. E nos acolher. Nos ajude, porém, Mestre, a aprendermos a ir. A nos aproximarmos de Ti. Porque aí, tudo ficará bem. Tudo estará em paz. Obrigado por nos dizer que somos capazes. E somos. Porque somos Teus filhos. E isso basta. Obrigado, Mestre. Que assim seja.